Ainda sobre a reforma tributária, a expectativa para aprovação da proposta no Senado é grande e hoje o ministro Fernando Haddad deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir, claro, os detalhes, os próximos passos. Repórter Luciana Verdolim de Brasília, como é que deve ser esse encontro, o que eles devem afinar para uma aprovação no segundo semestre, não é, Luciana? É isso mesmo, Thiago. O próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quando a proposta foi aprovada na semana passada lá na casa, admitiu que há ainda um longo caminho que precisa ser percorrido no Senado Federal. Até por conta disso, o ministro da Fazenda, ele quer tentar agilizar essas discussões. Ele vai logo mais às 11 horas da manhã com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, lá na residência oficial da presidência do Senado para o encontro com Rodrigo Pacheco. O objetivo é exatamente se colocar à disposição para explicar o que for necessário, para encontros com parlamentares, para defender a aprovação da reforma tributária. Dentro do Senado Federal, ainda é preciso definir relator e, na melhor das possibilidades, o próprio governo só aponta com a aprovação da matéria lá para outubro, no mais tardar novembro deste ano. Isso se não tiver nenhum tipo de problema. A oposição faz questão de ressaltar, no entanto, que o Senado não vai ser um carimbador da reforma que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Eles já antecipam que vai ser necessário criar grupo de trabalho, fazer audiências dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, analisar, fazer simulações com relação a alíquotas que hoje existem e alíquotas que são prometidas nessa nova reforma e, inclusive, fica para o Senado Federal a definição dessas alíquotas. Ainda em agosto deverão ser instalados grupos de trabalho dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, exatamente para tentar avançar na discussão dessa matéria. Dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é de que no Senado Federal talvez seja mais fácil aprovar a proposta. A oposição, no entanto, faz questão de deixar muito claro que não vai criar dificuldades, mas vai impor aí uma série de condições para que a reforma passe também pelo Senado Federal. Expectativa é de que as conversas comecem imediatamente, mas a aprovação mesmo só no segundo semestre. Também a participação de Simone Tebet, né, nesse encontro, Fernando Haddad e também o presidente do Senado, Luciana Verdolim. Daqui a pouco você vai voltar, a gente gira os nossos comentaristas. Diogo Schelp, são duas as questões. A gente ouviu o senador Girão, que participou do Direto ao Ponto ontem, falando que a reforma tributária é um sonho para o Brasil, mas foi uma reforma que até agora não teve uma maior discussão com a população. E, de qualquer forma, há essa reunião de hoje para tentar alinhavar os próximos passos no segundo semestre. Pois é, Tiago, é interessante a discussão ali com o Girão, porque ele fala justamente sobre essa necessidade da oposição se articular melhor. E eu vejo nesse episódio da reforma tributária, essa fase sobre o consumo, um exemplo de como a oposição está batendo cabeça, né? A gente viu um racha aí no partido do PL, por exemplo, que é um partido de oposição por excelência nesse governo, e uma parte querendo votar a favor de uma reforma que nos detalhes precisa de melhorias, mas na essência é algo que é para o bem do país, não é uma reforma de governo, é uma reforma de Estado, é um projeto de país, e isso vem sendo discutido inclusive desde o governo anterior, então não é uma proposta de agora, e além de tudo é algo que vai privilegiar principalmente os próximos governos, já que o período de transição se dá principalmente entre 2026 e 2033. Então, a discussão que deve ocorrer no Senado é uma discussão técnica, com base naquilo que realmente vai melhorar essa reforma para que o país possa crescer, para que os negócios possam prosperar e não com picuinhas políticas. O momento da oposição de marcar e fincar o pé em uma agenda econômica realmente muito forte, mas que faça oposição ao governo naquilo que realmente precisa ser mudado em relação à atitude do governo. Agora, Dávila, ao mesmo tempo que a reforma tributária era muito esperada, muitos fizeram questionamentos sobre a possibilidade de mais debate antes da votação, não é? Assim como a gente viu o senador Eduardo Girão.
É verdade, Paula. O texto foi aprovado de forma assodada, mas é importante essa pressão política, porque senão não teria sido aprovado. Nós estamos discutindo a reforma tributária há 35 anos no Brasil. E o problema é que todo mundo se diz a favor da reforma tributária, mas quando vai mexer no seu setor, começa a reclamar e quer privilégio, que é exceção. E quanto mais exceção nós tivermos, pior, porque vai aumentar a alíquota lá no fim. Mas eu queria explicar um pouco para o nosso telespectador da Jovem Pan, como é que diferencia a reforma que está sendo proposta hoje do atual sistema, que é caótico, que é o pior sistema do mundo. Vamos dizer o seguinte, você quer fazer uma camisa, aí o que acontece? Você compra o tecido da camisa, paga imposto. Você compra o botão, paga imposto. Você usou energia para usar a máquina, paga imposto. E isso vai chegar no preço lá à frente na camisa, você pagou imposto na cadeia inteira. Como é que vai funcionar agora com essa nova reforma tributária? Você vai descontar tudo isso que você comprou para fazer a sua camisa, a compra do tecido, a compra do botão, a utilização da energia elétrica, você vai descontar como custo e vai pagar imposto sobre a alíquota. Então vamos dizer o seguinte, a camisa custa R$100. Se custar R$100 e você gastou R$80 em insumo, tem um delta de 20 que você vai ganhar. É sobre esses 20, por isso que chama imposto sobre o valor agregado. O resto você vai deduzir. E não é esse manicômio que é hoje que você paga a cada etapa. Então é uma reforma muito importante para o Brasil. E nós não podemos deixar que a pressão política faça com que abra excepcionalidades, porque aí você vai corroer a essência da reforma tributária, que é a simplificação da regra para todo mundo compreender. Mas, Beraldo, será que é possível esperar que o Senado melhore essa proposta? Olha, eu acho difícil, porque ali é o governo jogando em casa. E como disse o senador Girão, a oposição a esse governo, ela não está organizada de forma a ter uma estratégia vencedora. Não é uma questão de se opor a tudo e qualquer coisa que venha do governo, mas é uma questão de que algo vindo do governo do PT certamente traz uma série de deficiências que precisam ser combatidas e corrigidas pelo Congresso Nacional. À medida que você tem um grupo de deputados e senadores que se transformam em mercadores de votos, porque não tem opinião, não tem uma posição efetiva de oposição ao governo Lula, aí é que o Brasil sai perdendo. O papel da oposição é entender qual é o tipo de reforma tributária que o Brasil precisa, qual é o tipo de reforma tributária que vai servir de forma direta, transparente, objetiva, de fácil compreensão pela sociedade brasileira, como o motor que levará o Brasil, a economia brasileira, ao desenvolvimento. A gente não soube, pela velocidade com que esta reforma aprovada tramitou na Câmara, nós não soubemos de todos os seus detalhes, até porque a implementação dessa reforma se dará ao longo de vários anos. Mas o Senado Federal terá tempo suficiente, não só para fazer uma revisão criteriosa daquilo que foi aprovado, como também comunicar à sociedade brasileira. E espero que, pelo menos no Senado, a oposição atue de forma organizada para que impeça qualquer tipo de deficiência que foi aprovado na Câmara possa ir à frente e atrapalhar essa reforma tributária para o Brasil.